Carros turbo, turbinado, tunado, aspirado, vocês sabem a diferença disso? Carros de preparação de corrida, vocês gostam disso, né? Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo que nós vamos falar com o especialista. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda Stracione, embaixadora do Senai Play, mãe da Tereza Cristina, do Carinho Cascão, e hoje vamos conversar com um professor já conhecido de vocês, o professor Horácio. Oi professor, tudo bem? Tudo bom, Fernanda? Tudo ótimo. Olha só, hoje falaremos de carros turbinados e o professor, ninguém melhor do que ele para falar com a gente sobre isso. Professor, qual é a diferença de carro turbinado para carro aspirado? Bom, Fernanda, a diferença principal que tem do carro turbinado para carro aspirado é que o carro aspirado, que é o que mais tem no nosso mercado brasileiro, ele é um carro que ele depende da pressão atmosférica para entrar ar para dentro do motor, por isso que a gente chama ele de aspirado. Um carro turbo, ele tem uma bomba de ar que a gente chama de turbo compressor, que força essa entrada de ar para dentro do motor, ou seja, ele melhora bastante a eficiência do motor em relação tanto à potência quanto, algumas vezes, até para a própria economia. Pois bem, e aquela dúvida que eu tenho e talvez vocês também. Professor, o TUNing, o que significa carro tunado? Bom, Fernando, o carro tunado é uma abreviação, digamos assim, uma versão da parte portuguesa da palavra, né, que é tuning em inglês, que é transformação. Normalmente se utiliza quando vai se modificar ou personalizar o carro para algum outro tipo de equipamento. Pode ser tanto para turbina, quanto o carro rebaixado, algumas vezes se põe spoiler, outras vezes se customiza a pintura. Todos esses termos a gente usa para carro tuning, ou seja, transformar o carro de original para um carro personalizado. Nossa, que legal saber mais sobre isso. Mas sempre existiu, será, carros turbinados? Ou quando que surgiu os primeiros carros turbinados? Professor, carro turbo existe desde sempre ou quando que fizeram o primeiro? Os primeiros carros gerais turbinados começaram a ser utilizados na década de 60. Mas aqui no Brasil, principalmente, o primeiro carro turbinado que teve foi a Fiat, que trouxe no começo da década de 90. Esse carro turbinado ele funcionou principalmente com carro esporte, depois utilizado com carro de uma performance, de um poder aquisitivo um pouco maior, que tem o Prestige também, que se utilizou, e teve aqui o Uno Turbo. Depois ficou muito tempo sem ter carro turbo no Brasil, até pouco tempo atrás. E nos dias de hoje nós temos carros turbo? Sim, nos dias de hoje a gente tem bastante carro turbo. Se a gente for pensar em, de repente, 30% da frota mais ou menos. Uma questão importante sobre turbinar carro, e vocês devem saber, é que quando se faz alguma modificação, com certeza se perde o seguro do carro, o seguro da montadora. Porém, o que a lei diz sobre modificar, turbinar os carros, professor? Bom, Fernanda, isso fica uma questão no Brasil um tanto controversa. A legislação não especifica se pode ou não turbinar um veículo. A legislação especifica que a gente pode aumentar em 10% a potência do motor. Então, um turbo compressor que consiga se adaptar a essa condição de uso é possível que seja instalado, assim como a questão de rebaixar o carro, que tem alguns parâmetros que se utiliza, mas é possível turbinar um carro que seria original, desde que tenha um laudo técnico, uma RT relacionado com isso, e que ele passe por alguns procedimentos que não ultrapassem 10% da potência do motor. Então, pessoal, se vocês têm vontade de turbinar o carro ou de rebaixar o veículo de vocês, fiquem atentos às especificações, que se vocês quiserem, então, ter um carro personalizado, até pode, mas fiquem atentos ao que diz a lei. Bom, então, eu estou falando aqui com um engenheiro mecânico e ninguém melhor do que ele para nos responder quais são os cuidados na hora de turbinar um carro. Professor. Bom, a questão de turbinar um carro, normalmente vai se fazer uma modificação importante no veículo, tem que ter uma RT, tem que passar por uma inspeção técnica do Emimetro, e depois homologar isso no
CRVA. A sugestão que se dá sempre é que se procure profissionais habilitados e que provavelmente já tenham desenvolvido algum projeto em cima do motor, algum projeto que não comprometa a segurança do veículo. A partir disso, aumentando um pouco a potência, dependendo do caso, podendo até melhorar um pouco a autonomia do veículo, pode-se turbinar o veículo. Muito bem. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem aqui no chat que o professor vai responder para vocês. E vocês estão gostando dos vídeos do canal? Professor, muito obrigada. Valeu. Foi ótima a entrevista. E para vocês, fiquem atentos que a gente ainda vai falar muito sobre isso. Beijo da prof e até a próxima aula.